Olá, seja muito bem-vindo a mais um Atletas no Ar, o seu programa de esportes da TV Boas Novas. Eu sou Marcos Grava e junto com os nossos comentaristas Fábio Marques e Jorge Marques Júnior, traremos para você as principais informações e notícias do esporte no nosso país e também no mundo. Faltam apenas 9 dias para o início da Copa do Mundo de Futebol em nosso país. E já se preparando para esse grande evento esportivo, nós vamos mostrar a você 8 seleções que vão participar do Mundial. Também hoje você vai saber o terceiro nome convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, que representa os Atletas de Cristo. No quadro Atletas em Campo, vamos continuar falando sobre as notícias da nossa equipe missionária no Japão e, claro, tudo que rolou no final de semana do Brasileirão, a última rodada antes da Copa do Mundo. Rodada do Brasileirão que teve a surpreendente vitória do Chapecoense. Boa tarde, Fábio Marques. Boa tarde a todos que estão em casa, boa tarde à torcida do Chapecoense que venceu e está tentando fazer calar esse comentarista que vos fala. A Chapecoense venceu, saiu da zona de rebaixamento, a gente vai falar mais sobre esse jogo, situação complicada dos times que pararam na zona de rebaixamento durante essa parada da Copa. É isso aí, Jorge Júnior, o programa de hoje promete. Boa tarde. Com certeza, boa tarde, Grava, Fábio, todos que vocês nos assistem. O programa tem muita coisa boa, vamos falar de muita gente legal e a rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, vamos falar de basquete, entre outras coisas. É isso aí. E para começar muito bem o programa de hoje, no quadro O Atleta por Ele Mesmo, vamos conhecer um atleta que muito honrou e ainda honra o nome de Atletas de Cristo. Ele se chama Paulo Silas, também conhecido como Silas, camisa 10 da Seleção Brasileira na Copa de 90. Falar de Atletas de Cristo é uma das primeiras coisas que me vem à mente e não pode deixar de ser, né, é a palavra proclamação. Porque quando a gente tenta resumir o nosso ministério em uma ou em poucas palavras, uma das palavras que vem é a palavra proclamação. Porque tudo que a gente faz e tudo que a gente fez até hoje era sempre voltado para proclamar o nome de Jesus, proclamar o Evangelho, proclamar essas boas novas, né, que muda, que transforma, de dentro para fora e depois, logicamente, começa a transformar também o ambiente à nossa volta. E aí, fazendo um retrospecto do meu tempo em Atletas de Cristo, muitas coisas me vêm à mente. O jogo do Pacaembu, que foi um marco na história do Ministério de Atletas de Cristo. Nós jogamos contra a Seleção Paulista e eu me lembro bem que o Aragão era o árbitro daquele jogo. Esses dias me encontrei com ele, ele lembrou daquele jogo e ele até brincou que foi o único jogo que a mãe dele não foi citada pela torcida. E jogou Birubiru, né, do outro lado, né? O nosso time tinha o Zé Sérgio, o nosso time tinha o João Leite, tinha aquela turma toda, o Jorginho, jogadores, o He-Man, né? O Odairzinho, que estava com a gente até outro dia aí, na gravação do CD, e tantos outros, né? Vivinho, esses que a gente não encontra tanto, mas que fizeram parte desse jogo, Dario Pereira. Foi muito legal, até porque era muito difícil se conseguir. Então, o jogo do Pacaembu, assim, a nível de proclamação, foi um marco na nossa história. O Força para Viver, a gente não pode, assim, não tem como esquecer o Força para Viver, porque o Força para Viver foram pedidos, eu acredito que em torno de 4 milhões de livros, e você imagina se 10% dessa gente aceitou a Jesus através do livro. Eu acredito que muito mais, porque cada pessoa que pediu o livro, se 3 pessoas leram o livro, nós já vamos para 12 milhões, né? Então isso, assim, foi um marco na história de Atletas de Cristo, porque no Brasil todo se viam os outdoors com o Jorge, né, o Dida e eu. Depois no livro Alex Dias Ribeiro, Márcia Jardim, Dr. Cooper, próprio João Leite. Foi muito legal ter feito parte desse programa do Força para Viver.
E depois, logicamente, todas as nossas participações na coalizão, através do Ministério de Proclamação, né, especificamente, onde nós pudemos, através do dia a dia, ou seja, os campeonatos que a gente ia disputando aqui na Itália, a gente poder, nos momentos de destaque, a gente poder usar um microfone para alcançar muita gente, né, através dessa proclamação. Me lembro quando a gente estava na Copa do Mundo do México, eu era um garoto ainda, 20 anos, era um dos mais jovens ali naquela Copa do Mundo, junto com o Miller e o Chifo, que era um jogador belga. E aí eu me lembro que eles queriam, o João Avelange, que era o presidente da FIFA naquela situação, naquela ocasião, ele foi entrevistado e perguntaram sobre a seleção brasileira e ele, assim, de uma forma até sem querer se intrometer, né, ele disse que gostaria de me ver jogando como titular. E devido a essa declaração do João Avelange, eles foram fazer uma entrevista comigo. E eu me lembro que em 1 minuto nós falamos a respeito desse desejo do João Avelange de me ver como titular, e os outros 3 minutos da entrevista nós falamos só a respeito do meu relacionamento com Deus, e o Brasil todo viu aquela entrevista, né? Então, assim, foi muito legal. E aí bate naquele versículo, né, que diz que a boca fala do que está cheio o coração. E é isso, quando a gente começa a falar, logo o nosso relacionamento com Deus, ele vem na conversa, e a gente acaba de uma forma assim simples, sem querer ser aquele tonhão crentão, né, querer abrir a cabeça do cara e enfiar o evangelho lá dentro, mas a gente tenta falar com a vida. E depois a gente usa as palavras também, porque essa é a forma da gente alcançar as pessoas. E tem muitas outras coisas, né, a respeito da proclamação e da identificação que a gente tem com a proclamação. Tudo que saía nos noticiários a respeito da gente sempre estava relacionado com isso. E eu fico muito feliz de poder, assim, ter aprendido até outros idiomas para poder dar testemunho e proclamar de uma forma assim até mais eficaz, né, a respeito daquilo que Deus fez na minha vida. E no meu caso como técnico é a mesma situação. É você o tempo todo não deixar de ser quem você é, porque eu sou esse aqui, eu sou conhecido como um ex-atleta cristão, como um técnico cristão, enfrento muitos desafios e problemas por causa disso, mas na carreira é tentar separar uma coisa da outra, né? É você saber que você tem um grupo, que você comanda um grupo, mas que por você ser cristão, não é que por você ser cristão que você vai dar preferência para atletas cristãos ou privilegiar de forma equivocada, né, o atleta que é cristão em detrimento do outro. Não, ali é um trabalho. Ali tem muitas coisas, porque tem muitos atletas que não são cristãos, mas são atletas que têm moral, são atletas que vivem uma vida correta e que estão buscando o melhor para suas carreiras. Às vezes ainda não tiveram um relacionamento com Deus, porque ainda não foram apresentados de uma forma correta, de uma forma simples, né? Sem colocar religião na frente. Então é um momento, assim, como técnico, mais de sabedoria, mas ao mesmo tempo escolhendo os momentos para poder falar daquilo que Deus continua fazendo. Bem, este foi nosso querido Silas, um ícone do futebol brasileiro, não apenas para atletas de Cristo, mas para todo o nosso esporte. Ele que jogou em vários lugares. Eu tive a oportunidade de passar pela Itália, na cidade de Cesena, onde o Silas jogou, também no Japão e ainda na Argentina, onde ele mesmo disse ter vencido várias barreiras, primeiro por ser um jogador de futebol brasileiro e também por ser negro. O Silas, que ali teve uma ótima passagem pelo São Lourenço,
culminou com a implantação do Ministério de Atletas de Cristo na Argentina e também um canal de televisão que ele teve ali a oportunidade de transmitir. O Silas e este livro que vocês ouviram ele falando, o Força para Viver, foi realmente uma grande estratégia e ferramenta missionária. Me lembro que nos anos 90, 4 milhões desse livro foram distribuídos em nosso país e havia no final do livro um cartão-resposta onde as pessoas preenchiam dizendo terem recebido o Senhor Jesus como seu Salvador. E 600 mil pessoas responderam a este cartão, trazendo para nós um grande avanço na missão Atletas de Cristo, que culminou nos anos 90, no final daquela década, com uma revista brasileira determinando Atletas de Cristo como o maior movimento religioso da década de 90. Vocês conheceram o Silas mais como treinador, né, Fábio? A gente ouve falar, claro, de uma passagem incrível do Silas pelo São Paulo, um time sensacional, 92, 93, campeão mundial, campeão de muitos campeonatos, que ele foi o principal jogador. Mas também nós, mais jovens, vimos ele como técnico. Fez um trabalho excelente no Avaí, depois passagem pelo Grêmio, aqui no Rio de Janeiro pelo Flamengo. E sempre com acho que talvez seja o líder de uma nova geração de técnicos. Vi ele com Silas, o Renato Gaúcho, Wagner Mancini. Técnicos que começaram ali nos anos 2000 a fazer trabalhos novos, a sair um pouco daquela mesmice de Vanderlei Luxemburgo. Agora, é interessante do que ele até citou ali, da dificuldade, às vezes, da carreira de treinador, a dificuldade tradicional que todo treinador tem, mas acredito também da dificuldade que ele tem como treinador cristão. Porque a gente sabe que dentro de clubes, às vezes, para escalar determinados jogadores, tem muitos negócios que são mal explicados para o público em geral. E com certeza ele não faz parte de muitos desses negócios que acontecem dentro do clube. E isso acaba, a diretoria, às vezes, um ou outro, acaba, a gente chama de fritar o treinador dentro do clube, né? E com certeza isso prejudica muito o treinador. Mas, de qualquer forma, a gente tem certeza que ele ainda tem muito caminho pela frente na carreira dele. É verdade. Se você ouve hoje falar sobre o Avaí de Santa Catarina, isso se deve graças ao Silas. Ao ano que ele estava lá. E o testemunho dele foi muito interessante, porque quando ele treinava o Avaí, ele foi convidado para ser treinador de uma grande equipe no meio da temporada. Ele disse, não, eu vou cumprir meu contrato até o final, que é um exemplo para todos os técnicos. Uma coisa que o Silas comentou ali, é coisa de caráter mesmo. Isso transcende o fato dele ser crente ou não. Apesar dele ser um ícone dentro dos Atletas de Cristo, isso transcende esse fato da religião e do que a gente escolheu. Acho que ele é uma pessoa de caráter e isso é com certeza o que faz a gente pensar que ele vai atingir um ponto muito alto na sua carreira ainda. Bem, este foi Silas, nosso treinador de Cristo. Recentemente esteve no América Mineiro e hoje aguarda um chamado para uma nova equipe. Bom, na última semana, a Atletas de Cristo trouxe para o Rio de Janeiro um curso de capelania esportiva, o primeiro curso internacional que aconteceu em nosso país. E junto conosco estiveram 3 capelães da FCA, o maior ministério de esportes do mundo, lá dos Estados Unidos, ensinando mais de 50 pessoas em nosso país como capelanear atletas e treinadores. Vamos à matéria. Olá, eu sou Marcos Grava, presidente da missão Atletas de Cristo no Brasil. Estou falando para vocês aqui diretamente do Rio de Janeiro, em Copacabana, onde nós terminamos o nosso primeiro curso internacional de capelania esportiva. Junto conosco estiveram 3 capelães do FCA, o maior e mais antigo ministério de esportes do mundo, que ensinaram nossos capelães como utilizar as ferramentas da linguagem universal do esporte para o alcance de atletas e treinadores e, através deles, todos aqueles que eles podem exercer influência.
grande prazer receber esses capelães do nosso país e estiveram ministrando a todos os nossos capelães no Brasil, especialmente há 2 semanas antes do início da Copa do Mundo, de como é fundamental o trabalho de um capelão em meio ao esporte. Muito em breve nós teremos um próximo curso e esperamos que você esteja também conosco. É isso mesmo, as portas de uma Copa do Mundo receberam treinamentos de capelania, é muito oportuno, né, Fábio? Oportuno demais. Acho que é excelente esse trabalho que os Atletas de Cristo têm feito e acho que é o primeiro passo para que a gente seja realmente impactadores de vida durante essa Copa do Mundo. Acho que mais do que um evento esportivo, a Copa do Mundo é para nós um evento espiritual. Então acho que a oportunidade de pregar, de falar de Jesus para turistas aqui vai ser excelente. É isso, Jorge, esse curso surpreendeu, porque mais de 50 pessoas participaram. Excelente. Agora é até interessante, porque a gente ouve muito falar de capelania em hospitais, até em escolas, mas pouco se vê, pouco se ouve falar de capelania esportiva, né? Então é legal porque isso traz para as pessoas conhecerem mais e saberem como é que é o trabalho de um capelão esportivo. É isso aí. Muito bem, Atletas de Cristo vai para o seu primeiro intervalo comercial. Não saia daí, nós voltamos já já.